Bom dia a todos. A graça do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida, vida da sua família. Privilégio para mim, para a minha família também, estar com os irmãos esse final de semana. Agradeço o convite do pastor Alan, do conselho dessa igreja. Estivemos sexta e sábado no aniversário de 64 anos do presbitério de Sergipe. Foi um tempo muito agradável com os irmãos ali. E hoje, quase 5 anos depois, a gente volta a essa igreja para rever irmãos tão queridos. Então é uma alegria muito grande estar aqui e especialmente para compartilhar a palavra do nosso Deus. Hoje pela manhã nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, Josué capítulo 24, Josué 24, texto muito conhecido. Nós vamos ler apenas os versos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, na Tua casa nós estamos para Te servirmos. Nos ajuda, Senhor Deus, essa manhã, à luz da Tua santa palavra, a encontrarmos, Senhor Deus, os fundamentos corretos para este serviço. Nos ajuda, Senhor Deus, a decidirmos sempre pelo Senhor, a escolhermos sempre a Ti e nunca a nós mesmos, para o benefício da nossa própria alma, para a glória do Teu nome e para que a nossa família, Senhor Deus, toda ela, possa se alegrar na Tua presença. Fala-nos essa manhã, ó Deus, poderosamente, claramente, profundamente, que o Evangelho do Teu Filho seja anunciado a partir das letras da lei. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Todos nós hoje pela manhã decidimos estar aqui, escolhemos vir até esse lugar. E não somente essa escolha, vocês precisaram fazer muitas outras escolhas. Desde ontem vocês escolheram a hora que vocês iriam dormir, vocês escolheram a hora de acordar, vocês escolheram a roupa que separaram para vir ao culto, escolheram o que comer no café, escolheram também o caminho a seguir até a igreja, porque a vida é assim. A nossa vida ela é feita de muitas escolhas, algumas mais simples, mais ordinárias, como essas que eu acabei de citar, outras muito mais complexas, muito mais difíceis de serem tomadas, mas a vida do homem como um todo, é uma vida de escolhas. Na nossa religião, na fé cristã reformada, as escolhas são muito mais difíceis. Mas nos é requerido sempre escolher, decidir. Nós precisamos decidir muitas coisas. Estar no culto é uma decisão. Esse é um fato. Obviamente, esse fato depende de muitas coisas que estão sobre o nosso controle e outras que não estão sobre o nosso controle. Mas se nós não decidirmos vir à casa de Deus, nós não viremos. Dependemos de Deus, é óbvio, mas é uma decisão vir ao culto. É uma decisão estar na casa do Senhor. Servir a Deus é uma decisão. Não como querem os arminianos, a parte da obra do Senhor, mas na verdade a partir da obra do Senhor.
Josué 24, o último capítulo do livro de Josué, um grande líder depois de Moisés e antes do livro de Juízes, ele se encerra com esta decisão, um chamado à decisão. Desde o capítulo 22, Josué reúne algumas vezes a Assembleia de Israel, com seus anciãos, com seus juízes, com os cabeças de cada tribo, para instruí-los como eles deveriam se comportar agora que estão diante da terra da promessa. Ele fala à tribo de Levi, que governaria o culto, ele fala, aos juízes que governariam a nação, e agora ele fala a todos. Todos precisam decidir a respeito do serviço ao Senhor. Essa decisão, segundo Josué, não começa pelo homem, a decisão começa por Deus. Com sua Bíblia aberta, Josué capítulo 24, os primeiros versos dizem o seguinte: Deus, depois de reunir Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, tirando eu vossos pais do Egito. Viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e cavaleiros, até o mar vermelho. Você percebe a quantidade de vezes que Deus fala por meio de Josué: eu vos tirei, eu vos fiz, eu vos dei a terra. Fui eu que vos escolhi, não vós escolhestes a mim. Então, as escolhas que nós tomamos, especialmente do ponto de vista religioso, são escolhas nossas. A Bíblia não diz, ela não retira a vontade humana. Não é anulada a vontade humana quando nós decidimos estar na casa de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. É a nossa vontade. Mas é preciso lembrar, como Josué lembrou aqui nos seus últimos dias de vida, que o que Israel tinha e o que eles desfrutavam da fé, não desfrutavam porque escolheram Deus primeiro. Muito pelo contrário, foi Deus que os tirou. Quando ele cita aqui, por exemplo, no verso 2, a história de Abraão, ele está os fazendo lembrar de quem era Abraão, filho de Tera, filho de adorador de deuses estranhos. Assim, irmãos, nós vivemos. Assim nós fomos, adoradores de deuses estranhos, idólatras, pecadores, miseráveis. Isso é a alma humana no seu estado natural. Mas Deus nos tirou, mais Deus nos escolheu, mais Deus nos tirou da terra do Egito e feriu o Egito, nos dando a liberdade. Esse é o fundamento das nossas escolhas, porque Deus nos escolheu primeiro, então nós podemos escolher Deus. Nunca pense que você escolheu o Senhor primeiro, foi Ele que nos escolheu. Nunca pense também que na tua idade você já não pode mais servir a Deus, você já está cansado. Nós vemos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo a bênção de ter irmãos com a cabeça branca, experiência, sabedoria, são sinônimos dessas cabeças brancas. E essas mentes iluminadas que o Senhor deu a estes irmãos, precisam ser revigoradas por decisões até a velhice, até o último dia. Josué não era nenhum menino mais. Se você observar comigo, Josué 24, verso 29, diz o seguinte: depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Esse homem
que estava ensinando a respeito da doutrina era um homem de 110 anos. Quem dera, pastor, se chegarmos pelo menos aos 80 pregando ainda. Quem dera, se o Senhor nos der força e vigor. Você percebe que é uma decisão não se entregar. Os pais, os ministros, as autoridades precisam ter essa decisão de não se entregar, escolher servir a Deus até o último dia, procurar ter vigor na fé para ensinar os mais novos até o último dia, porque é isso que ele está fazendo com essa assembleia, reunindo os mais novos para que eles aprendam como servir a Deus. É por isso que os que ensinam a palavra na Escritura, eles são chamados de anciãos. São os que têm mais experiência na fé. E não se abatem mesmo com a idade. 110 anos, eu duvido que alguém aqui tenha a idade de Josué. Então, irmãos que já têm uma idade mais avançada, não achem que vocês não têm mais o que entregar no reino de Deus. Há muito a fazer ainda. A sabedoria, a experiência que Deus deu a vocês precisa ser considerada pela igreja. Porque um homem de 110 anos está ensinando a doutrina da soberania de Deus a jovens que só começam na carreira da fé. Não se abatam. Não podemos também criar dentro da igreja aquela ideia de aposentadoria precoce. Pastores que quando chegam ali a 60 anos já estão se aposentando. Nós deveríamos ter uma ideia muito diferente. Ou, nesse caso, até o mundo está nos ensinando, porque muitas pessoas com 60, 65, 70 anos estão em plena atividade. E os pastores devem se cuidar para cumprir a sua missão até o último dia da sua vida, até quando for possível. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, manter uma vida de exercícios físicos. Não para estética simplesmente, muito mais do que isso. Para servir ao Senhor até quando for possível. Não sei se até 110, mas 70, 80, 90, quantos anos forem possíveis. Porque é uma escolha servir a Deus. Como acabou de nos ensinar Josué, não porque nós escolhemos primeiro, mas é porque Ele nos escolheu. E em gratidão pela escolha do Senhor, nós o servimos. Mas existem muitos riscos, né? Muitos temores, muitas dificuldades no serviço a Deus. Depois de elencar tudo que o Senhor fez, do verso 1 até o verso 13, Josué passa a exortar os irmãos que estão naquela assembleia, lembrando da sua idade, 110 anos, exortando ainda, a respeito desses riscos que eles teriam ao entrar na terra da promessa. Veja o verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Que alerta é esse? Temei ao Senhor e servi-o com integridade. Veja, sirvam de maneira íntegra, completa, não sirvam a Deus em partes. Deus não nos chamou para servirmos no domingo e não na segunda. Deus não nos chamou para servirmos de segunda a quarta e não nos demais dias da semana, mas todos os dias. Deus não nos chamou para servirmos a Ele em casa e não no trabalho, na igreja e não nos negócios. Deus nos chamou para servi-lo com integridade. Todo o nosso ser é chamado ao serviço a Deus. E o alerta que Josué faz aqui tem um motivo. O verso 14 diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Por que isso? O que aconteceu é que, desde que eles tiveram os primeiros contatos na entrada da terra, e desde a saída do Egito, contatos com povos ímpios, o alerta de Deus era sempre: deitai fora os ídolos. Não se metam com esse povo, destruam esse povo.
Vocês têm que entrar em Canaã e a cada vez que vocês tomarem uma região, vocês vão destruir todos, do menor ao maior. E não tomem os despojos dos ídolos. Vocês tomam os despojos dos bens, mas não dos ídolos. O que foi que aconteceu quando algumas tribos entraram na terra? Que vai desembocar num problema muito sério no livro de Juízes. Eles entravam, eles guerreavam contra aquele povo, eles venciam aquele povo, mas não venciam completamente. Eles acabavam se afeiçoando com alguns cananeus. E alguém teve uma excelente ideia, aparentemente. Nós vamos fazer o seguinte: Deus mandou a gente matar, mas a gente mata uns e outros não. Porque estes que ficarem, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazê-los tributários. Nós tivemos uma ideia melhor do que a de Deus. Deus disse para matar, a gente vai fazer com que eles trabalhem em nosso favor. E agora a gente vai estar na terra da promessa, e ao invés de plantarmos e colhermos na terra que mana leite e mel, não faremos isso. Eles vão plantar e nós vamos colher. Nós vamos nos beneficiar do trabalho dos ímpios. Veja que sabedoria. O que ocorre no livro de Juízes, especialmente o capítulo 1, já inicia falando sobre isso, é que estes conchavos que o povo de Israel, as tribos de Israel, fizeram anteriormente no livro de Josué, desembocaram em grandes problemas para eles no livro de Juízes. Porque a influência dos ídolos tomou Israel. Existiam algumas tribos, como por exemplo a tribo de Aser, que ela fez tanto conchavo, mas tanto conchavo com os homens de Canaã, que eles perderam o controle sobre a terra. Não eram eles que exerciam influência sobre os cananeus, mas os cananeus que exerciam influência sobre eles. E eles já não tinham mais quase nenhum controle. Poucos anos se passaram e, por flertarem com os ídolos, eles acabaram vivendo muito mais como um ímpio do que como um crente. Deitai fora os ídolos dos vossos pais. Nós temos uma realidade no Brasil, irmãos, que é a realidade de quase todas as famílias. Boa parte dos nossos antepassados eram católicos romanos. Eu nasci numa família híbrida, né? Por parte de pai, eles são crentes, por parte de mãe, eles são católicos romanos. E quando nós iniciamos a plantação da igreja, meus pais começaram a participar, muito mais para dar aquela força, né, do que para qualquer outra coisa. E passados alguns anos, 5, 6 anos de pregação, minha mãe disse que se converteu. E isso, para a família dela, é motivo de escândalo. Acusaram ela de falta de personalidade, de estar deixando a religião dos seus pais, de estar querendo agradar mais o filho do que a mãe, porque a mãe é católica romana, de fazer isso porque a mãe morreu, se a mãe estivesse viva ela não faria. E minha mãe naquele momento foi muito firme, e ela foi batizada, ela fez pública a profissão de fé. Eu tive a oportunidade de batizar meu pai e minha mãe num dia só, mas a pressão era tremenda, e é até hoje. Minha mãe titubeou na fé, mas eu me lembro ela dizendo: eu já não creio mais naquilo que eu cria, eu já não sirvo mais a Deus do jeito que eu pensava que servia. Ela deitou fora os ídolos dos seus pais. E aí talvez você fique pensando: mas eu nunca passei por isso, eu já nasci numa família de crentes, uma família presbiteriana, estou aqui até hoje, então eu não tenho esse problema. Aí é onde você se engana. Porque as famílias, até as famílias cristãs, aqui nós estamos falando de uma família de israelitas, uma hora ou outra acaba deixando que um ídolo entre em casa. Um ídolo do passado, um ídolo do mundo, ele acaba exercendo influência sobre a nossa casa. Eles entram pelos meios de comunicação, eles entram pelas influências dos amigos, eles entram por meio do trabalho, eles vão entrando. E o chamado de Deus é: deite fora os ídolos que entraram na tua casa.
Porque senão você não servirá a Deus integralmente. Você sempre servirá a Deus em partes. Sempre haverá uma área da tua vida que o serviço a Deus não entra. Porque aquela parte ali, você serve a um ídolo. Deus não tem servos pela metade. Deus não aceita ser servido pela metade. Mas só com integridade de coração. É uma decisão. Você precisa deitar fora os ídolos que entram na sua casa. Mas quem fará isso? Quem vai deitar os ídolos fora? O verso 15, que é um verso muito conhecido, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele é um Senhor de 110 anos, ele é um profeta de Deus, ele é um homem que foi ordenado por Deus e investido de poder para exortar a igreja, mas ele tem suas limitações. Josué tinha as suas limitações, como os pastores têm também hoje. Ele acabou de fundamentar a sua fala. Lembrem do que Deus fez. Foi Ele que vos escolheu e não vós a Ele. Lembrem do que Ele fez desde o Egito. Lembrem que vocês ainda não deitaram fora alguns ídolos que permanecem na casa de vocês. Ou seja, Ele está gastando tempo, as últimas forças da vida dele, para exortar a igreja. Mas o trabalho pastoral, ele tem limites. Ele tem limites. Às vezes não é o limite da idade, às vezes não é simplesmente o limite da força, mas é o limite do próprio exercício do ofício. O ofício do pastor, a autoridade do pastor reside na palavra. Então ele usa essa ferramenta da palavra. A palavra pregada, a palavra encenada e a palavra administrada também na disciplina. É o exercício da autoridade da palavra, mas é até aí. Ele não tem como obrigar as pessoas a servirem a Deus. Então, por isso, ele começa a sua fala a respeito da decisão do serviço, dizendo o seguinte: porém, veja só, eu estou dizendo isso, porém, caso contrário, vocês não me ouçam, se vos parece mal servir ao Senhor, mesmo com todo o histórico que eu acabei de apresentar, escolhei hoje. A firmeza do trabalho pastoral. Escolham hoje. Eu já expliquei a vocês o que vocês precisam fazer, mas se vocês não querem, eu não vou obrigar. Os pastores não podem obrigar ninguém a fazer nada. Eles podem exortar, eles podem instruir, eles podem reanimar, encorajar, mas não podem obrigar. Porém, se vocês querem, escolham hoje. A quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vocês querem continuar com os ídolos, vocês que sabem. A responsabilidade foi até aqui. Aí vem a decisão do líder, que pode impactar toda a congregação. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí veja o que é que está implícito aqui. Primeiro eu vou servir. É a primeira decisão. Observe que aqueles que estão relacionados, que estão ordenados por Deus para o serviço público, não podem de maneira nenhuma deixar de lembrar que o primeiro serviço que eles prestam é individual. O pastor da igreja, para que ele possa cuidar da igreja, ele primeiro precisa cuidar da sua própria alma. É por isso que o apóstolo Paulo disse ao jovem pastor: cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo.
primeiro eu, não é nem minha casa, primeiro eu vou servir a Deus. A correria do ministério pastoral e o fato de estarmos sempre com a Bíblia na mão, seja para preparar um estudo, uma palestra, uma pregação, pode nos fazer confundir as coisas e achar que, por estarmos sempre manejando a palavra da verdade, nós estamos nos usufruindo, ou usufruindo bem desta palavra. E às vezes não é bem isso. Os presbíteros, os pastores correm esse risco. E os irmãos devem orar e incentivar os seus pastores a ter uma vida piedosa, individual. Eu servirei ao Senhor. É uma decisão para a minha própria vida. Mas é também a decisão dos chefes de casa, que talvez não possam resolver o problema do mundo, da nação, nem mesmo da igreja, mas podem resolver o problema da sua própria alma. Sirvam a Deus em primeiro lugar. Não achem que vocês vão poder ensinar os seus filhos a servirem a Deus, sem antes lembrar, eu servirei ao Senhor. Se ninguém servir, eu servirei. Mas não eu sozinho. Ele diz, eu e a minha casa, eu e a minha família. Agora, depois que eu trato da minha própria fé, que eu cuido da minha própria devoção, eu vou aumentar um pouco essa abrangência. Veja, há uma preocupação no meio evangélico de o pessoal quer ganhar as nações. Vou fazer missão lá do outro lado do mundo, na África. E a tua casa? Eu me lembro de um pastor que plantou uma igreja lá em Campina Grande, bem conhecido ele, inclusive, e ele chegou para o conselho da igreja e fez a proposta de fazer missões no Peru. Ora, a proposta de ir para aquele determinado bairro era para ganhar aquele bairro. E a igreja nunca tinha feito nenhum trabalho evangelístico no próprio bairro. A contestação do conselho foi a seguinte: pastor, nós não saímos nem de dentro aqui das nossas 4 paredes. O senhor quer ir para o Peru? Fazer o quê? É a minha casa. É a minha casa. Esses dias, já há alguns meses, alguém próximo a nós veio nos contar que estava querendo ir para o Kurdistão, um país no Oriente Médio, para fazer missões lá, iria como enfermeira, mas iria também para fazer evangelização. Eu me lembro que a pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que está a tua mãe? Porque eu sei que a mãe dela está doente. Aí ela disse, minha mãe continua daquela forma, mas ela vai ficar com minha irmã. Eu disse, você acha correto sair de Campina Grande e ir para o outro lado do mundo para fazer missões e deixar a tua mãe com a tua irmã que não tem condições de cuidar? Isso não é missão. Isso é uma inversão completa dos valores. Primeiro a tua casa, primeiro a vida da tua família, porque aquele que não cuida dos seus pais, que não honra os seus pais, já apostatou da fé. É a blasfêmia com a nossa fé, não honrar os nossos pais. Então não tem essa de ir para o outro lado do mundo, fazer missões e deixar a mãe doente em casa. Isso é fuga. O que aquela mulher de mediana idade já estava tentando fazer é porque, desejosa talvez de formar uma família, de ter um marido, não encontrava ali, ela estava buscando longe, e para isso ia deixar a família dela, a mãe dela doente em casa. Nós não podemos concordar com essas coisas, irmãos. Isso não é a missão que Deus nos deu. Pastores que acabam esquecendo sua esposa, seus filhos, porque estão tão envolvidos na igreja,
tantas programações que esquecem da própria casa. Queria, inclusive, fazer com que os irmãos pensem nisso. Sempre cuidem do pastor de vocês. Pensem nos desafios que ele tem. Ele tem família. Então, a multidão dos nossos eventos, das nossas associações, das nossas programações, pode fazer com que o pastor não cumpra o que Josué acaba de nos ensinar. Eu e a minha casa primeiro. Eu não posso inverter isso. Eu e a minha casa. Homens, líderes de suas casas. Todo mundo fica preocupado com a situação do Brasil, com a política, com os desmandos do país, os conchavos, os que fazem os juízes, o STF, essa confusão toda. É claro que a gente fica preocupado, não tem como não ficar preocupado. Seria alienação da nossa parte não se preocupar. Mas daí a você ficar tão preocupado e passar só a falar sobre esse tema, é o tempo todo na internet, olhando para cima e para baixo, a notícia, a última notícia que saiu, é a última loucura do STF. Você vai ficar louco, mais louco do que eles. Porque notícia ruim no Brasil é a cada segundo. Mas o que eu tenho que me perguntar, o que eu tenho que ficar pensando, né, é o seguinte: quais são os meios de ação que eu tenho a respeito desses problemas? Efetivamente, o que é que eu posso fazer para ajudar? Quase nada. A gente não vai mudar Brasília. A gente não vai mudar o Congresso Nacional. A gente não vai mudar o STF. Sabe o que é isso? Quem vive pensando nessas coisas é fuga. Igual a irmã que queria deixar a mãe em casa para ir fazer missões na África, ou lá no Oriente Médio, seja lá onde for. Quem fica o tempo todo pensando nos problemas de Brasília, os problemas do Brasil, não, porque eu sou muito preocupado com isso, eu tenho que... Você não é patriota? Se você fosse patriota, você entenderia. Peraí, claro que eu sou. Mas quais são os meios de ação que eu tenho? Nenhum, a não ser a oração, que já é muito. Mas enquanto isso, a tua casa está uma bagunça e você não faz nada. Fuga. Não fuja dos seus problemas, achando que você tem que se preocupar com problemas muito superiores, que estão muito mais longe da tua alçada, e passar o dia inteiro pensando naquilo ali. E ao teu lado, os teus filhos estão precisando de atenção, estão precisando ser exortados, instruídos. A tua esposa precisa, né, do teu apoio, e você não dá, porque você está preocupado, porque você é patriota. Patriota nada, o nome disso é fuga. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Perceba também, como ele já falou, escolhei hoje. É uma escolha do superior sobre os inferiores. É um chamado de Josué para os cabeças das tribos e os cabeças das famílias. Escolham hoje. Porque uma coisa é certa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. É uma decisão do líder da casa. Se você olhar comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 5, na lei de Deus. Deuteronômio 5. Quarto mandamento diz, verso 12: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Percebe? O 4º mandamento, ele é dirigido mais aos superiores,
Porque a ordem de Deus para que a casa guarde o dia do Senhor é a ordem para os pais. Nem tu, nem o teu filho, nem o filho do teu filho, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o teu jumento. Ninguém vai trabalhar. Mas não é a decisão deles não trabalhar, é a tua decisão. É você que decide pela tua casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Como nós serviremos a Deus? Porque há uma decisão de cima para baixo. O mandamento é: sirvam a Deus. Para quem é dirigido o mandamento? Para o superior, porque ele tem autoridade sobre todos da casa, para que todos sirvam a Deus. Aí você agora me diga, como é que se encaixa nisso aqui a ideia moderna de que os meus filhos vão decidir a religião que eles vão seguir? Isso é loucura. Minha filha não tem escolha não, ela vai seguir a minha fé e acabou. Acabou. Porque o Senhor deu autoridade aos pais da casa para ensinarem a fé. E eles não negarão. Eles estão debaixo do pacto, irmãos. Vocês creem nisso de verdade? Vocês creem que não se desviarão do caminho? Não se desviarão. Se formos diligentes, se formos corretos com aquilo que a Escritura nos ensina, se não negligenciarmos, se não fizermos acordo, conchavo, se retirarmos os ídolos da nossa casa, os nossos filhos não se desviarão. É uma promessa do Senhor. Agora, não vale aquela história, né? Eu criei meu filho na igreja. Isso não existe. Ninguém cria o filho na igreja. Pode vir aqui dia de semana, não tem ninguém aqui criando os seus filhos aqui. Você cria seu filho em casa. Lá é teu campo de batalha. Então, se você cuidar, de fato, para que a educação dele seja uma educação genuinamente cristã, que os seus amigos sejam amigos que tenham os mesmos princípios da fé, se você não permitir que eles faltem o culto, se você ensinar todos os dias, como diz Deuteronômio 6, ao levantar, ao deitar, ao sentar, pelo caminho, se você fizer isso, aí sim a promessa é válida. A promessa não é válida do nada. Não é, deu na minha cabeça aqui, eu vou levando meu filho e porque tem uma promessa, ele não se desviará. Não é assim. A promessa tem exigências, porque o pacto tem exigências. Você precisa cuidar do seu filho. Eu e minha casa serviremos a Deus. E ponto final. Não tem acordo. Não tem acordo. Não tem negócio, porque minha família não vai me entender. Problema da família. Quando os núcleos familiares, né, os mais distantes, eles começam a entrar em tensão. Chega no domingo, alguém quer visitar a tua casa. Minha tia que mora lá, não sei aonde, veio visitar a minha casa, justamente no domingo, na hora do culto. Eu vou dizer à minha tia que vem outra hora, porque nessa hora eu estou na igreja. Ou ela vai conosco, ou ela fica para outra hora, porque primeiro a minha casa vai servir a Deus. Agora, se você cede, você não falou nada, mas você cedeu, aí teu filho olha assim e diz: papai, nós não vamos para a igreja hoje. Não, é porque dia fulano de tal vem aí. Aí ela, entendi. Então existem casos, quando uma visita chega em casa, que esta visita é mais importante do que ir para a igreja. Ficou guardada lá a informação na cabeça do teu filho. E aí, em outra ocasião, vocês estão viajando. Aí chega a hora de ir para a igreja, a criança está lá, já está acostumada com aquilo. A criança é muito de rotina e diz assim: papai, domingo, dia do Senhor, a gente não vai para a igreja. Não vai não, porque hoje nós estamos viajando, nós vamos para a praia. Entendi. Então, em visitas e em viagens, não iremos para a igreja. Isso vai se multiplicando. Uma sequência de informações. Aí você diz assim: não, mas todo domingo eu estou na igreja. É uma vez perdida que isso acontece. Pois estas vezes perdidas vão ser achadas pelo teu filho, vão compor, né, um repertório de possibilidades, e ele vai dizer: não é tão importante assim. Porque se alguém for na minha casa
se minimamente alguém estiver doente em casa, se estiver viajando, se isso, não precisa ir para a igreja. E ele vai também poder pensar em outro repertório que ele mesmo inventou, de possibilidade de não ir para o culto. Aí este filho que lá na frente não quer vir mais para a igreja quando ele está maior, aí você diz, eu criei meu filho na igreja. É mentira sua. É mentira sua. Você quer se enganar, engane-se a si próprio. Não engane a mais ninguém. Eu e minha casa serviremos a Deus. E ponto final. E as outras casas? Eu não sei. Você percebe isso? Ele falou para a congregação. Estou explicando a vocês aqui. Mas se vocês escolherem continuar servindo aos ídolos, eu não sei vocês. Eu, individualmente, e minha casa vão servir a Deus. Eu já não estou mais preocupado com o outro. Porque a gente tem isso, né? Mas todo mundo na igreja faz isso. Problema de todo mundo. Na minha casa não vai ser assim. Criança tem muito disso, né? Mas fulaninho não foi para a igreja ontem porque foi para o clube. Deixa o pastor resolver com ele, mas na minha casa isso não vai acontecer. Aqui não. Se todo mundo estiver se lançando de um prédio, você vai se lançar também? Óbvio que não. Pois bem, muitos que se dizem crentes estão se lançando pelo prédio. Não literalmente, mas estão lançando sua casa sobre um abismo. Você vai fazer a mesma coisa porque todo mundo está fazendo? Claro que não. Claro que não. Deus te deu uma fé individual, Deus te deu uma casa para você cuidar. Cuide dela e pare de ficar olhando para os outros. Se todo mundo faz e está errado, eu não vou fazer. Eu e a minha casa serviremos a Deus e ponto final. Agora é lógico, irmãos, que se eu estou andando no meio, que eu percebo que os meus amigos estão me influenciando para aquilo que é mal, eu tenho a obrigação também de me afastar desse tipo de amigo. Porque uma hora ou outra essa influência vai entrar na minha casa, seja nas minhas decisões, ou influenciar os meus filhos, a minha esposa. Eu e minha casa serviremos a Deus a despeito do que estão fazendo. Mas eu não andarei com pessoas que fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é o objeto do nosso serviço? O Senhor. Não é a mim mesmo, não é servir a mim mesmo. Nós vamos servir ao Senhor. Que Senhor é esse? Nós vamos conhecer esse Senhor que está sendo revelado aqui. A minha casa vai conhecer a Deus e vai servi-lo. Então, a influência desse líder provocou uma resposta do povo. Observe, verso 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo. Deus é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. A influência da exortação do líder ela provocou a resposta do povo. Não, serviremos ao Senhor. Não, tu não servirás sozinho, Josué. Toda a congregação quer servir junto. Você percebe a importância de se ter um líder que é
de fato, um representante para todas as outras famílias, um modelo, um exemplo de família? De como é terrível ter no nosso meio pastores que não têm esposa e filhos na igreja. Lembre-se dos requisitos do apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Só tem um requisito teológico: apto para o ensino. Todos os outros dizem respeito à vida daquele homem. Hospitaleiro, sóbrio, modesto. Aí vem a parte mais difícil: que governe bem a sua própria casa, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução. Porque aquele que não governa a sua própria casa não pode, veja só, há um impeditivo, não pode governar a igreja de Cristo. Pastores que não governam a sua própria casa, eles têm a obrigação de se afastar do ministério. Eu digo isso sabendo da responsabilidade do que eu estou falando, mas esta é a verdade. Devem imediatamente se afastar do ministério. Se não se afastarem por si mesmos, o presbitério tem que afastá-los. Não pode governar a casa de Deus. Agora, se você olha para aquele que é o exemplo, o modelo, o espelho da congregação, os espelhos, os presbíteros, a família devastada, os filhos não querem nada com o evangelho, a mulher faz 2 meses que não aparece na igreja, ele vai ensinar o quê? Precisa ser irrepreensível, não é impecável. Não é impecável, mas irrepreensível. Chega um casal com um problema no casamento, ele está com um problema maior. Como é que ele vai ensinar a resolver um problema que ele mesmo não resolveu? Você chega com seu filho que está dando trabalho no culto. O filho do pastor é um terror, é um tasmania no culto. Ele vai ensinar o quê? O povo vai ter pena dele, o pastor, coitado, não vou nem aperrear esse coitado, porque ele não dá conta nem do filho dele. É assim. Então a congregação se sente inibida a buscar ajuda, porque não vê nos seus representantes o exemplo, o modelo. Então, irmãos, se sintam muito privilegiados pelo que vocês têm aqui. Vocês não têm pastores, presbíteros impecáveis, porque nenhuma igreja tem. Mas vocês têm pastores, vocês têm presbíteros irrepreensíveis. E isto é uma grande bênção, para que o povo responda: não, Senhor, nós te serviremos, nós faremos a tua vontade. Enquanto Josué foi vivo, eles permaneceram de pé com este pacto que fizeram aqui, no último capítulo. Mas se você virar a página e for para o livro de Juízes, o livro de Juízes abre anunciando a morte de Josué. Final do livro de Josué, início do livro de Juízes. A morte de Josué. O pastor morreu, o grande profeta, o exemplo, um homem de 110 anos, que ainda instruía a igreja na doutrina e na piedade. Sabe o que aconteceu? O povo se lançou a fazer todo tipo de conchavo, de amizade, de relacionamento estreito com os ímpios. E qual é a tônica do livro de Juízes? E cada um fazia o que dava na sua própria cabeça. Vocês percebem a importância da liderança? Se você não cuidar da tua casa, cada um vai fazer o que quer. Isso não é uma bênção, isso é uma desgraça. Esse tipo de liberdade é a liberdade que destrói, porque não é a liberdade verdadeira. Todo mundo vai fazer o que quer em casa. É necessário uma instrução, um caminho.
Pais, sejam o caminho para os seus filhos. Instruam seus filhos. Pastores precisam fazer isso. E é sempre um temor dos pastores, dos presbíteros: quem virá depois de nós? Quem vai cuidar da igreja depois que nós morrermos? Precisamos preparar nova liderança, porque o povo padece se não houver liderança. Porque Israel passou por isso, irmãos. Porque morreu Josué. Um dia pastor Alain vai passar. Um dia eu passarei lá em Campina Grande. Muitos já passaram. E por que a igreja não se perdeu? Porque não é a Josué que nós servimos. Nós servimos ao Senhor. Existe um outro Josué, citado no Novo Testamento, que tem o nome exatamente igual dele, Jesus Cristo. É escrito igual a Josué. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele está sentado ao lado do Pai, reinando e governando a sua igreja. Então, irmãos, não tenham medo. É uma tristeza quando os nossos pastores passam. É uma tristeza quando eles morrem, quando eles não têm mais condições de governar o povo de Deus. Mas uma coisa é certa: existe um pastor que nunca morrerá. Jesus Cristo governa a igreja e Jesus Cristo governa a tua casa. Como pai de família, sempre há um temor no nosso coração: se eu morrer, como é que vai ficar a minha casa? Eu tenho que ordenar tudo para que, se isso acontecer, elas tenham um mínimo para continuar vivendo. Mas uma coisa eu tenho certeza: no dia que eu fechar meus olhos, o verdadeiro pastor da minha casa governará minha esposa e minha filha. No dia que eu fechar os olhos na igreja, o verdadeiro pastor das nossas almas continuará conduzindo a casa de Deus. O que é nossa responsabilidade, nós devemos decidir. Eu não sei a sua casa, porém eu e a minha casa serviremos a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela rica oportunidade que Tu nos dás essa manhã, e sermos exortados, confrontados com a Tua palavra, que nos encoraje a tomarmos decisões, Senhor. Hoje, o Teu povo decide por Te servir, decide por fazer a Tua vontade, para que a nossa casa possa servir ao Senhor. Somos imperfeitos, somos incapazes de fazer isso. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Coloca o Teu Filho, o Supremo Pastor, sobre a nossa vida, a fim de que nós possamos, olhando para Ele, servir ao Senhor. É o que nós pedimos em Cristo. Amém.